Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós falaremos sobre qual a importância de, como cristão, eu ter a necessidade de me deslocar de minha casa até um local junto com outros crentes, a fim de adorar a Deus, a fim de servir a Deus, a fim de ter comunhão uns com os outros, a fim de ajudar a igreja a ser edificada, a avançar e a progredir. Qual a importância de tudo isso? Há uma necessidade de realmente eu ter essa prática na minha vida? Fica conosco até o final, pois nós analisaremos isso tudo à luz das Sagradas Escrituras. Precisamos primeiramente partir do ponto em que Deus sugeriu que o povo dele, escolhido, criado por ele para um propósito, para que lhe desse louvor, esse povo deveria sair de sua condição, primeiramente espiritual e moral, elevar-se ao nível dos mandamentos de Deus, andar na sua presença, e para a manutenção desta vida, este povo deveria estar constantemente ensinando uns aos outros como andar na presença de Deus a ponto de agradar ao Senhor. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo explica sobre a questão do culto racional. Infelizmente, esses dois versículos têm sido explicados e interpretados de forma errônea por aquela porcentagem de pessoas que manipulam a mente das outras a fim de trazerem elas para um local, mas precisando para isso mentir e interpretar a palavra de forma errada. O culto racional é nós de forma racional na nossa vida entregarmos a Deus em corpo, alma e espírito, tudo isso para a glória do Senhor, se resumindo em fugir da corrupção do mundo, não se adequar a este mundo, não tornar-se aceitável às coisas deste mundo e renovar o entendimento, ou seja, buscar o conhecimento para, através do conhecimento, saber qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável, e desfrutar desta vontade boa, perfeita e agradável de Deus através da prática da palavra. Então, o culto racional não é você celebrar um culto em um local apenas, é você ser o culto. Você ter a sua vida em um altar de Deus na sua própria vida. E a outra questão é uma questão secundária, que existe uma necessidade para isso. Tanto é que no meio do povo de Deus, Deus sempre encontrou pessoas que estavam no meio, mas não tinham uma vida de um altar, não tinham um culto racional diante de Deus. E poderíamos numerar várias pessoas, desde o tempo de Moisés ou antes de Moisés. Temos Caim, que matou Abel, temos Lameque, temos Cã, temos Acã, lá no tempo de Josué, temos o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, temos muitos outros, inclusive Saul, Esaú, que desprezaram tanto aquilo que era espiritual, quanto uma vida moral diante de Deus. Essas pessoas, elas se destituíram do culto racional, mas muitas delas estavam sempre presentes no culto presencial. Então, daí você já percebe a importância de nós juntos, como agora igreja, e cada um de nós individualmente membro dessa igreja, cumprirmos o nosso papel de um verdadeiro cristão. Desde a antiga aliança, Deus sempre mostrava que esse local aqui para vocês estarem se reunindo para me cultuar, sempre havia um local do altar, como o altar deveria ser feito. Deus usou a própria palavra congregação, o templo da congregação, o local em que todos se juntavam, congregar. E quando eles se juntavam, o sacrifício deveria ser oferecido naquele local, daquela forma. Todos os detalhes deveriam ser obedecidos daquela liturgia para que Deus pudesse receber esse sacrifício. Quando Deus decidiu falar diretamente com o povo, lá nos tempos de Moisés, Deus disse: diga ao povo, Moisés, que se santifique. E esse santificar era tomar banho, literalmente. Eles deveriam estar limpos exteriormente, pois as coisas do Antigo Testamento
eram mais materiais e visíveis, porque eram sombras daquilo que é pleno, completo e espiritual. Então eles tomaram banho, vestiram vestes novas, se apresentaram em um local específico que Deus mandou, que era ao pé do Monte Sinai, e Deus ali falou para a congregação qual é a sua vontade para o povo andar nela. O povo temeu a voz de Deus, que vinham das trevas, das tempestades, dos raios, e surgiu aí a necessidade de um intermediário para falar, para se comunicar entre Deus e o povo. Deus assim procedeu. E daí surgiu a profecia, que se levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Profecia ratificada no Novo Testamento pelo próprio Deus, em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus, Moisés e Elias estavam conversando e Deus disse a Pedro, João e Tiago: esse é meu filho amado, e a ele vocês devem ouvir. Esse é o Jesus Cristo. E esse próprio Jesus Cristo pregou para que esses cristãos seriam conhecidos que são verdadeiramente cristãos se eles amassem uns aos outros. Quem ama um ao outro deseja sempre estar junto, deseja em comunhão fazer a vontade daqueles a quem eles amam, que é ao Deus Todo-Poderoso. Consequentemente, a Arca da Aliança, que estava em um local específico, que era o tabernáculo, veio o desejo no coração de Davi em construir um grande templo para Deus. Só que Deus exortou Davi, em 2 Samuel capítulo 7, dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, coisas que o próprio Paulo, em Atenas, em Atos capítulo 17, falou para os atenienses, pregando sobre o Deus desconhecido que eles passariam a conhecer, que era Jesus Cristo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o memorial de Deus, o nome de Deus, passou a habitar no templo que foi construído pelo filho de Davi, Salomão. Tanto é que na própria oração de consagração a este templo, Salomão, inspirado por Deus, fez uma belíssima oração, dizendo que todos aqueles que orassem em direção a este lugar, coisa que Daniel fez lá na Babilônia, Deus ouviria quando eles estiverem em cativeiro ou em guerra. Deus ouviria esta oração. É uma questão de memorial, de honra. Enquanto nós honramos um princípio que foi estabelecido, Deus também faz a sua parte. Veja que desde o Antigo Testamento, Deus estabelece algumas regras, não no quesito de salvação, de perder ou adquirir, mas no quesito de melhor comunhão com Deus, que fazendo isso, nós crescemos espiritualmente. Davi faz uma organização dos levitas, dos cantores, Salomão constrói o templo, Israel se desvia da presença de Deus, deixa o culto racional, mas não deixa o templo. Tanto é que o próprio Deus, em profecia, usa Jeremias no capítulo 7 e diz: templo do Senhor, vós dizeis, templo do Senhor. Eles deixaram a confiança no Deus Todo-Poderoso e a fidelidade, e agora estavam confiando na construção, no templo e na arca que estava no templo. E Deus prometeu que o templo seria tirado dali e que não haveria mais arca, ou seja, a glória de Deus saiu, conforme Ezequiel, de dentro do templo e voltou para o monte, fazendo alusão ao Monte Sinai. Ou seja, Deus está retrocedendo, negando aos homens que estão negando ele. Esse é o contexto de uma comunhão crescente, de um Deus que decide se encontrar em alguns lugares, de um Deus que manda Davi comprar um local, e esse local, posteriormente, passa a ser o local do templo, que até hoje está lá instaurada uma mesquita dos muçulmanos, aonde os judeus dizem hoje que não pode ser construído nenhum templo em nenhum outro lugar a não ser aquele local. Veja que os princípios são conservados, não que Deus não irá lhe ouvir em qualquer outro local que você não está, não é isso. É a questão de memorial, é uma questão de honra, é uma questão de declarar mais diante dos outros homens do que diante do próprio Deus que você serve a Deus, que você honra a Deus. São princípios semelhantes ao próprio batismo nas águas, semelhante à própria ceia do Senhor, quando vos ajuntais, né, em memória do Senhor Jesus Cristo e fazendo alusão à sua volta, e no batismo nas águas, dizendo para os outros crentes e para o mundo: a partir de hoje eu estou lavado dos meus pecados,
sou uma nova pessoa e servirei a Deus na minha vida. Vamos conferir alguns textos das Sagradas Escrituras que falam sobre essa questão da importância de congregar, de estarmos juntos, de termos comunhão para adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso. No princípio da igreja, na inauguração da igreja, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, aqueles que ouviam a mensagem de Pedro compungiram-se em seu coração e perguntaram a eles: o que nós faremos agora, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas pessoas estavam sendo introduzidas na igreja. E logo depois disso, ele diz que a promessa é a tantos quantos o Senhor chamar, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então Pedro está dizendo: vocês têm que sair desta comunhão do mundo e vir para uma nova comunhão, ou uma nova vida, segundo Paulo diz que nós somos uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. No versículo 41 de Atos capítulo 2 diz: de sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja, a palavra usada é agregar. Então havia um número de pessoas e foram agregados a essas pessoas mais pessoas. Dos versículos 42 ao 44, mostra essa comunhão constante em que os irmãos da igreja primitiva tinham. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja, o texto mostra que todos aqueles que tinham a mesma fé sempre estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, constantemente eles estavam ajudando uns aos outros. E o objetivo deles estarem no templo, aqui nesse texto, todos os dias, é claramente visto aqui nos versículos 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Claro que precisamos considerar o caráter universal e o caráter também de organização da igreja do Senhor. Muitos que estavam em Atos capítulo 2, naquele momento, viviam em locais muito distantes. E eles saíram e a igreja do Senhor estava nesses locais também. O que o Novo Testamento está dizendo aqui, não que eles deveriam sair desses locais, como judeus e muçulmanos fazem, e vir até Jerusalém. Mas a sua comunidade deve estar juntos, todos em comum acordo, trabalhando para o benefício moral, principalmente espiritual daquela comunidade. É o caráter organizacional, o caráter local da igreja do Senhor. A exortação do autor aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, é: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então é uma exortação que, junto com o contexto de todo o livro, que eram as pessoas que apostataram da fé, então ele já deixa bem claro aqui que deixar de congregar tem um perigo iminente de apostatarmos da fé, de abandonarmos de fato a comunhão com Deus. O salmista do Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que esse contexto, a própria presença do Senhor estava apenas no templo. Segundo Hebreus 9:8, o caminho do Espírito ainda não estava aberto. Quando falamos agora de igreja, o caminho do Espírito foi aberto quando o véu se rasgou, ou seja, quando Cristo morreu e também ressuscitou dos mortos. Então o Espírito agora não está preso no templo lá em Jerusalém, que não existe o templo, porque o caminho foi aberto e, logicamente, os sacrifícios cessaram. E hoje o Espírito Santo ele habita no coração de todos aqueles que creem. Efésios 1, 13 e 14. Então nós somos membros da Igreja de Cristo, cada um de nós somos pedras dessa casa espiritual e juntos somos o corpo do Senhor, que obedecemos e fazemos a vontade de Deus e nos juntamos para louvar e engrandecer aquele que morreu por nós e que irá voltar. Quando vos ajuntais, tem que ter a ceia.
denominações têm ceias, por exemplo, uma vez no mês, ou outras têm todo domingo, e outras têm em todo culto. A Bíblia diz, quando vos ajuntais, temos que dizer que ele morreu por nós, através da ceia, e que ele voltará para buscar o seu povo. Paulo, falando sobre a necessidade da ordem do culto, em 1 Coríntios 14 e o versículo 26, ele diz, que fareis, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós, Paulo não está dizendo se os irmãos quiserem, se juntem, mas ele está dizendo quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, revelação, língua e interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ele mostra nesse versículo a necessidade que a igreja tem de edificar-se mutuamente uns aos outros para a obra do ministério, para o crescimento, a multiplicação e o avanço da igreja. E para isso, nós nos tornamos interdependentes e nos relacionamos pelo amor. Interdependentes por meio dos dons espirituais e do mesmo Espírito que nos une em um só corpo, em uma só casa espiritual. Então eu preciso ouvir a doutrina, a revelação, a língua com interpretação, para que de forma inteligível eu venha compreender qual é a vontade de Deus e andar nela. Veja que em poucos textos que nós conferimos, já percebemos a necessidade de cada membro se juntar com outro membro para buscar e adorar a Deus. O Salmo de número 100, ele mostra a necessidade de se apresentar a Ele. Apresentai-vos a Ele com canto. Entrai nas portas dele, ou seja, a casa de Deus, com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Claro que esse contexto é o mesmo do Salmo 122, em que a presença de Deus está lá na arca. Mas nós estamos falando de memorial, de honra, que foi transferido para o Novo Testamento na igreja, que se junta para honrar a Jesus Cristo através do Espírito Santo, que estará com a igreja, não comigo sozinho, mas com a igreja, porque eu não sou a igreja nem o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Sempre quando Paulo vai falar da igreja, ele fala no plural, se incluindo nós ou dizendo, falando para uma igreja, vós. Em todo o capítulo 14 que eu deixarei para você estudar, você verá o caráter dessa unidade, da coletividade ou da diversidade, em que muitos que são diferentes e têm dons diferentes se juntam para o exercício desses dons para a edificação do povo de Deus. Paulo fala sobre essa questão da edificação, de todos juntos, né, por causa do corpo bem ajustado, haver o crescimento. Em Efésios capítulo 4 e versículo 11, ele fala sobre Jesus Cristo, que o mesmo Senhor vos deu para a igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o objetivo está no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo bem ajustado, bem edificado, faz a obra do Senhor. Se é um corpo, esse corpo não tem como os membros do corpo caminharem só. O corpo ele tem os seus pés e os pés levam todo o restante do corpo. Não tem dois pés ou duas pernas andando por aí, mas o corpo caminhando, e esse caminhar no sentido espiritual e moral, caminhando na presença de Deus, mas o corpo sempre está junto, não se divide. Em Efésios 5, a partir do 18, Paulo fala sobre a questão de não se embriagar com contenda, mas se encher do Espírito Santo. E no versículo 19 ele diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Ele mostra a necessidade da igreja como corpo ser edificada quando juntos eles estão adorando e buscando a Deus. Paulo orientando os irmãos acerca de dissensões e de problemas internos, deixa claro em 1 Coríntios 11, 18, que esses problemas aconteciam quando os irmãos estavam juntos. Então, onde tem pessoas, de alguma maneira surgirá algum problema. E o texto diz, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Esse texto é aquele texto tradicional que é usado também na ceia do Senhor. Não no versículo 18, mas a partir do versículo 23. E havia problemas na liturgia. Os irmãos não faziam uma ceia que honrava os outros irmãos. Tanto é que Paulo exorta que quando vos ajuntais, esperai uns pelos outros.
trazendo mais uma vez a necessidade de eles estarem todos juntos para participarem da ceia do Senhor. E lerei o nosso último versículo, mesmo considerando que há outros inúmeros versículos que respaldam essa necessidade de nos ajuntarmos, estarmos em comunhão uns com os outros e com Deus, em 1 João 1 e versículo 3. O texto de 1 João 1,3 diz: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Esse é o desejo na pregação dos apóstolos. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja que ele deixa bem claro aqui, que quando vocês tiverem comunhão conosco, vocês terão comunhão com o próprio Cristo. O próprio Paulo diz que ele imita Cristo e que quem imita ele vai estar imitando o próprio Cristo. E Jesus deixou bem claro que se nós amarmos uns aos outros, nós seremos verdadeiramente discípulos dele. Meus queridos e amados irmãos, as consequências trágicas de nós não estarmos juntos, congregando uns com os outros, ela é real. Quando um amado irmão sofre, todos os outros padecem. Mas quando essa pessoa foge, abre uma ferida na igreja, que faz a igreja padecer. Mas se essa pessoa não volta ou não vão buscar essa pessoa, o Espírito de Deus cura a ferida da igreja, mas se aquela pessoa não se rende a Cristo, a ferida que está na alma desta pessoa não é curada. Cristo é a nossa saúde. Cristo é a solução, não para os nossos desejos, mas para o maior problema do ser humano, que é o pecado. Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados. E na igreja, nós somos edificados através do ensino, da pregação, ou seja, através dos dons espirituais que estão na igreja e através daqueles que estão dispostos a edificar o corpo de Cristo. Por isso, não deixe a congregação, como é costume de alguns, mas vamos nos juntar para adorar o único e verdadeiro Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus.